Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom falar com vocês, viu? Tá tudo bem aí? Olá, bom dia. Meu nome é José Eduardo, como está na tela aí. Tudo bem, José Eduardo? Mais que um professor aqui ganha um amigo, tá? Quero o seu bem, quero te ajudar. Vocês todos aqui. Deixa eu ver, parece que tá dando um delay aqui. Agora acho que foi. Eu mandei o processo na íntegra para você, não sei se você teve tempo de compulsar um pouquinho o processo. Já olhei sim, tá separadinho aqui, viu? Tá. Vamos lá. Eu consigo abrir ele aqui também e vocês conseguem também abrir nessa plataforma se precisar, tá bom? Tá. O doutor Eduardo e o doutor Leandro trabalham comigo e sempre me ajudam nas peças aí, nos processos. Então, e para eles, queira ou não queira, acaba sendo uma aula, a sua apresentação, eu vi pelos seus vídeos aí. Que legal, fico contente. Ganhou um amigo aqui, viu? Convido a todos a fazer a pós comigo. Vocês vão gostar de direito imobiliário. É online, tem plantão de dúvida uma vez por mês. Vários advogados resolvendo casos práticos ali na hora. Bem legal, viu? Vocês são convidados a participar de uma aula inaugural. Tá bom? Obrigado. Eu vou te contar bem rapidinho a Tá história. bom, fica à vontade. O meu sogro é advogado, apesar de ser advogado, o espeto do pau, né, não regularizou a fazenda. Há muitos anos atrás, ele faleceu, acho que em 2007, se não me falha a memória, e ele pegou, o que ele fez? Em 1960, ele foi adquirindo áreas na cidade de Porto Belo, Santa Catarina, e nessa fazenda ele colocou 730 hectares, alguma coisa dessa ordem de grandeza, quando na realidade ela só tinha 328. Ele já quis cobrir a montanha inteira que estava no final da fazenda lá. Nós fizemos um levantamento topográfico, e aí no levantamento topográfico constatamos que só tinha 328, alguma coisa nesse sentido. O meu cunhado Rafael e o meu cunhado Humberto moram em Santa Catarina, a minha esposa Márcia e a minha cunhada Stefanelli moram em São Paulo, e a gente sempre acompanha. Na fazenda era gado leiteiro, e em volta vários condomínios foram lançados, muitos. Né? Então a área hoje é para fazer um loteamento. Né? A área ficou muito valorizada e o que a gente pretende lá é a regularização. Nós não temos nenhuma matrícula e aí por isso a gente entrou com os campeões extraordinários. Né? Eu achei daqui, inclusive extraordinário da área toda, né? Da área toda. Isso. Da área toda. Quando o meu sogro faleceu, eu fiz o inventário, fiz o levantamento topográfico e coloquei no formal de partilha a descrição total no formal de partilha. Né? Ele não dava registro, óbvio, porque não tinha uma matrícula. Mas eu juntei nos autos no cópia do formal de partilha, onde já estava descrevendo que os herdeiros eram os próximos proprietários dessa área. No início do processo teve um despacho para incluir também os esposos e esposas. Né? No caso, o meu cunhado Rafael é casado com união total de bens, então nós incluímos a Mirella. Eu sou casado com união parcial de bens, incluí meu nome e o meu cunhado Sábio também. Então, hoje somos em 7 e os 7 estão compondo esse processo. Né? A família se dá muito bem, não tem briga, não tem litígio, né? Que bom, graças a Deus. Outro litígio que nós temos, aparentemente, no processo eram dois. Né? Um é a Casan, que era água de Santa Catarina, mas foi por um erro deles, que não sabiam que era só confrontante, não tem nenhuma relação. Depois eles, no processo, informaram que estava tudo em ordem. O Hildo Balestrin é uma pessoa de 77 anos, que nós vamos ter audiência agora em setembro. Né? E esse Hildo Balestrin é um senhor muito difícil, uma pessoa, digamos assim, muito gananciosa, tem muita área na região, e ele cada vez quer mais. Ele apertou a mão do meu cunhado, do meu outro cunhado, levaram um agrimensor lá, fizeram a medição do espaço e passa uma semana e ele volta atrás. Entendeu? Ele muda de ideia, facilmente muda de ideia. Como? Ele facilmente muda de ideia. Isso, muda de ideia, então o meu cunhado que fica na fazenda parou de conversar com ele, nós ingressamos com a ação, conseguimos os demais confrontantes e ele
foi intimado e ele contestou a ação. Basicamente, se você pegar a planta, a parte que ele está questionando... Eu estou com ela aberta aqui, viu, doutor? Ele questiona, né? Ele fez uma habilitação como terceiro interessado questionando, né? Falando que ele tenha... Olha lá. Questionando. Mas a peça dele também é meio confusa, né, doutor? Sim, sim. Isso. Ele não juntou documentos, não quis provar nada. O que acontece de problema ali na região? O município de Itapema é vizinho com o município onde as áreas estão realmente instaladas. Tá? E aí o que aconteceu? Esse processo acabou indo para o município de Itapema. Tá. Só pelo fato de ser confrontante. A Prefeitura Municipal de Itapema se manifestou que nenhuma parte da área estava em Itapema. Sabe? E aí está só em Porto Belo. A área completa é só Porto Belo. Quando eu ingressei com a ação, o endereço, nós puxávamos energia de Itapema e a frente da fazenda é na estrada do Sertão do Trombudo, que faz divisa com Itapema. E aí, por isso, nós puxamos energia de Itapema, por isso que o endereço da fazenda ficou com Itapema e o juiz de Porto Lavisa, de Porto Belo, achou por bem mandar o processo para Itapema. Depois ele voltou para Porto Belo, nós estamos há 10, 11 anos perdendo tempo nesse processo. Né? Houveram 2 ou 3 despachos solicitando documentos que, na medida do possível, foram cumprindo todas as exigências. Né? O Ministério Público de Santa Catarina também fez algumas exigências. Eu não sei exatamente se eu estou nesse processo cumprindo todas as exigências, mas a gente juntou, tentou cumprir de todas as formas possíveis. E nessa audiência de setembro, a minha ideia é chegar para esse senhor e falar: qual é a sua parte? O senhor está reclamando 3%? Né? Tá bom, eu vou lhe dar esses 3%. Agora, pedir para o juiz homologar. Porque ele já chegou a fazer muita confusão na região com outras pessoas, ele vendeu área, depois não entregou, ele é uma pessoa muito difícil. Então eu já conversei 7, 8 vezes por telefone com ele, gravei todas as ligações, né, e mesmo assim tive dificuldade, porque ele chega e fala o seguinte: não, eu quero que você passe uma estrada no meio da sua fazenda para chegar lá na minha área, lá no fundo. Uma servidão, então, né? Mais ou menos uma servidão. Para ter acesso, ele sempre quer mais alguma coisa. Entendi. Ele não fica contente. Então, não adianta eu tentar fazer alguma coisa extrajudicial. Então, a minha ideia é chegar, dependendo da situação que tiver no processo, na hora, eu vou chegar para tentar acordo e regularizar 93% da fazenda, que seja 95%. Eu pedi para o agrimensor regularizar junto ao INCRA. Então, ele fez a regularização da parte que ninguém está questionando. Okay? Só que essa parte ela está diferente do inicial do processo. No processo, digamos assim, eu tenho 100% da área e no INCRA está me faltando 3, 4%. Que é essa parte exatamente da discussão aí com esse rio do Balestrinho. Eu não sei até que ponto eu tenho que mexer e alterar o processo. Certo? Nós puxamos certidões negativas dos municípios confrontantes. Então, o que acontece? Me parece que só a partir de 2008, 2009, o município de Porto Belo é que teve um cartório de registro de imóveis. Antes era o município de Itapema, antes era o município de Tijucas, né? Município de Tijucas. Então, as pessoas registravam nesses municípios laterais. Como eu tenho no processo exatamente a configuração da fazenda está integralmente no município de Porto Belo, eu entendo que eu tenho que registrar lá em Porto Belo. E assim aos condomínios vizinhos. Para você ter uma ideia, existe um condomínio aeronáutico que faz divisa com a fazenda. Então, a pista de pouso está terminando literalmente na cerca da fazenda. Na cerca da fazenda. E aí eu vou ter outros problemas em relação a loteamento e construção relativos à decolagem de aeronaves, sabe, construção, a cada 50 metros você só pode subir 1 metro de construção, e assim eu tenho que dar um espaço
para eventual construção, alguma coisa. Então, nessa área seriam áreas de lazer, quadra de games, alguma coisa assim, dentro de um condomínio. Nós, recentemente, tivemos uma alteração da Celesc, onde ela cortou a Celesc a fazenda. Nós ingressamos com uma ação indenizatória, porque eles fizeram as torres, que tem praticamente 50, 55, 60 metros de altura, né? E eles não respeitaram os 2.000 metros de distância da cabeceira da pista, 1.900, 1.950, mas faltou pouco, mas não respeitaram. E quiseram pagar um valor muito abaixo do que vale o metro quadrado e a gente entrou com uma ação nesse sentido também. Mas não temos a propriedade, temos só posse mansa e pacífica há muitos anos. O meu sogro, desde 1960, né? Aí ele faleceu em 2007, fiz o inventário e aí passou para os filhos. Mas eu apresentei fotografia dos filhos, todos estão praticamente com entre 50 e 60 anos, né? E todos eles brincaram na fazenda quando pequeno, tem foto nesse sentido. Vou deixar você falar um pouquinho, senão... Imagina, fique à vontade, doutor. Primeiro lugar, eu queria elogiar o doutor, que eu olhei aqui ponta a ponta o uso capião, muito bem feito, viu, doutor? O uso capião, eu costumo dizer que parece ser fácil, mas é uma peça bem complexa, né? Então, o doutor atuou muito bem. O doutor Leandro aí que sempre está indo em cima. Gostei, viu? Uma peça muito bem feita. Só um detalhe, né? Não teve perícia ainda nesse caso, também não foi pedida na inicial, não, né? Parece que o Ministério Público também solicitou a perícia, ou eu não lembro exatamente se estava lendo. Saiu um despacho semana passada que a juíza vai decidir sobre a perícia após a audiência de instrução, se realmente será necessário. Entendi, doutor Leandro. Isso, o Wildo, que contestou, ele questionou isso daí, a juíza despachou semana passada. Então, depois da audiência eu vejo se é necessário ou não. Normalmente no uso capião sempre tem perícia, né? Perícia topográfica. A não ser quando é um juiz, né? Uma juíza que não conhece o assunto, aí ele acaba errando, né? De não pedir. Mas normalmente tem. Mas a peça muito bem feita. Parabéns, doutores. Eu fiquei muito contente de ver a peça muito bem feita, não tem réu. Normalmente o advogado coloca réu, né? Não tem, vocês fizeram uma peça declaratória. Então, usando, né, o instrumento processual adequado. Então tá tudo correto. O que estragou aí foi a habilitação, né? A habilitação dele. O que atrapalhou aí foi a habilitação dele, né, doutor José? Mas quando alguém se habilita ou questiona, contesta, não quer dizer que nós vamos perder o uso capião. O uso capião tá bem demorado, né? Você vê 2012, né? O uso capião hoje tem resultados aqui, menos de um ano, fora de Osasco, Porto Alegre, São Paulo, a primeira vara de João Mendes ali, a de registros públicos. Então tem muitos casos com menos de um ano e meio, 2 anos. Esse processo ele enroscou, né? Ele acabou enroscando. Eu costumo dizer que o cartório, quando é ruim, qualquer processo vai enroscar lá. Seja uso capião, seja divórcio, seja inventário, né, doutores? Não é o uso capião que é ruim, é o cartório que é ruim. Nada funciona, ele enroscou, o juiz está perdido. Agora, o que eu daria de dica aqui com muito carinho? Vocês pretendem juntar algum documento novo, alguma coisa nesse sentido ou não? Sim, a ideia, em princípio, é o seguinte: eu talvez teria que tirar outras certidões em meu nome, em nome do sábio da Mirella, porque nós agregamos ao processo, tiramos as certidões nossas, acho que foi no município de Porto Belo, mas não nos outros demais municípios, né? Então, esse seria o sentido. O que eu estou tentando ler às vezes? O que o Ministério Público está solicitando e o que eles contestaram para fechar os pontos, digamos assim, incontroversos para deixar a prova feita, né? As testemunhas que nós vamos levar, eu não sei se eu preciso fazer uma prova de 20, 30, 40 anos de posse mansa e pacífica, em razão de já ter a situação do inventário, das fotografias. Não sei se isso gera alguma dúvida, né? Mas o agrimensor vai informar que já conhecia meu sogro, né? Antes de falecer, conhecia a área. Uma das outras testemunhas foi quem vendeu o terreno do irmão na época e está bem nessa parte do conflito, para dizer onde é a cerca. Mas eu acho difícil ele, na audiência, conseguir explicar perfeitamente essa situação. Talvez tenha que ser uma situação de chegar em loco, com perícia, e ele explicar: é aqui,
porque tem os marcos dessa situação toda. Né? Doutor José, o que eu orientaria a fazer? Já aproveitando essa situação, que vai juntar novos documentos, nessa mesma peça, para deixar a peça... O processo houve um atraso tremendo, né? Muitos anos, mas para que a gente possa se proteger contra essa pessoa que me parece que é mal intencionada, que é o que o doutor falou, é gananciosa, né? Briga por qualquer coisa, briga porque quer mais. Pessoas assim não costumam desistir, né? Acabam atrapalhando. Então o que eu oriento o doutor fazer? Doutor, pede uma averbação premonitória na matrícula do imóvel. O que é essa averbação premonitória? Fica à vontade. Essa averbação premonitória, ela nada mais é que nós vamos pedir para o juiz elaborar um ofício, expedir um ofício, ele vai emitir esse ofício e vai mandar para o cartório, para que faça constar na matrícula, né, que é transcrição, a própria ação de uso campeão de andamento. Isso quando tem matrícula, quando tem transcrição. Quando não tem, o cartório faz uma abertura de uma matrícula. Essa matrícula normalmente pode ser usada de forma provisória ou definitiva para fazer a averbação premonitória. Por quê? Isso entrega segurança e desmotiva qualquer outra pessoa. O que eu vejo acontecer muito, um cidadão desse, ele pega só para criar uma confusão, ele cria uma venda simulada. Só para a pessoa entrar com embargo de terceiro, atrasar mais ainda o uso campeão, ou fazer uma ação de nulidade. Então, se a gente conseguir a averbação premonitória, que é a averbação dessa ação de uso campeão na matrícula do imóvel, a gente conseguimos, de certa forma, inibir essa compra e venda, e se acontecer, na verdade a gente consegue se proteger no sentido de não ser procedente esse embargo de declaração, esse embargo de terceiro, entendeu, doutor? Mas você diz eu fazer por petição agora ou na audiência? Por petição. Porque o uso campeão a gente ganha com prova documental, não prova oral, né? O judiciário é difícil marcar audiência de instrução e julgamento em sede de uso campeão. O judiciário normalmente quando marca audiência de instrução e julgamento em uso campeão, ou é a pedido das partes, ou o caso se tornou litigioso, ou o judiciário mesmo está fazendo confusão. Então, antes da audiência, o que o doutor pode fazer? Faz essa peça, se tiver algum documento para juntar, já pede a juntada, mas pede a averbação premonitória, a emissão, a elaboração de mandado judicial para que seja enviado ao cartório e seja averbado na matrícula do imóvel, entendeu, doutor? Abrindo uma matrícula, na verdade, né? Abrindo uma matrícula. O doutor pode até mencionar do vício registral, que o imóvel tem um vício registral porque ele não tem registro fático, né? Então o doutor pode mencionar isso também. Entendi. Como esse uso campeão... Doutor, desculpa cortar, viu? O doutor fez um uso campeão muito bonito, muito bem feito. Mas como ele é um uso campeão antigo, né, pelo cartório ter atrasado tanto o processo, tem algumas questões que nós precisamos trazer à tona nos autos. E aí eu diria também importante, nessa mesma peça, o doutor tem que mencionar o quê? A súmula 237 do Supremo. O uso campeão poderá ser arguido em matéria de defesa. Por quê? Nós não sabemos o que ele pode fazer do lado de lá. Então, se ele aparecer com uma ação possessória, conseguir um registro, que é mais difícil, né? Mas se ele aparecer com alguma ação, arbitramento de aluguel, extinção de condomínio, nós conseguimos, com esse uso campeão, que o doutor fez já há muito tempo, usar ele como escudo protetor, entendeu, doutor? Então, menciona... Tanto é que o objetivo, na realidade, de fazer o registro no INCRA, para que não houvesse sobreposição. Entendeu? Mas eu só consegui fazer, por exemplo, de 93%. Por que 93%? Exatamente a parte que está no conflito. Os outros vizinhos está perfeito, entendeu? Existe uma harmonia com os outros vizinhos, assinaram, se propõe a ir lá, assinar, ir no cartório, fazer qualquer coisa. Esse vizinho já é realmente uma pessoa encrenqueira, difícil, sabe? Eu sei. Complicado ele. Então, nós, infelizmente, a gente tentou de todas as formas possíveis conversar com ele, ter parâmetros justos, mas ele... Não quer, né? Não quer resolver. Assim. Não quer resolver. Ele não quer resolver. Não quer resolver. Ele não quer, porque a área dele também é toda complexa. Ele é aquela pessoa que foi lá e desmatou, briga com o prefeito, briga com o Ministério Público, toma alto, discute, entra com ação, entendeu? Vendeu uma parte da área dele, a gente precisaria assinar como confrontante, ele não veio conversar com a gente, veio a pessoa que supostamente comprou conversar com a gente e falou, ele resolve lá, a gente assina, não tem problema nenhum, né? Aí daqui a pouco ele brigou com essa pessoa que vendeu, sabe? Então a gente percebe que não é só com a gente, não é uma questão pessoal. Não é pessoal, é com todos, né?
é uma pessoa encrenqueira, é fogo. E hoje em dia tem muita gente assim, né? Após pandemia, muita gente se revelou dessa forma, né, doutor? Infelizmente, né? Ele já era assim, acho que já há muitos anos. Quando eu conversei com ele, eu até falei, olha, um dia nós vamos morrer, o senhor está com 70 e poucos anos, eu estou com 62, vamos deixar regularizado para a família, alguma coisa assim. Ele, nem aí, por isso... Não tem jeito, não tem jeito. A pessoa quando é encrenqueira, ela prefere comprar uma encrenca do que uma amizade, né? É difícil. Agora, doutor, nessa mesma peça, olha, eu vou te ajudar, nós vamos fazer um croquis juntos. Então, nessa peça nós vamos fazer o quê? Uma petição juntada. Eu vi que tem muitas certidões juntadas, mas o doutor falou que quer juntar mais algumas coisas, interessantíssimo, importante isso. Nessa mesma peça, nós vamos então pedir a averbação premonitória, a expedição de um ofício, né, a elaboração de um ofício, ou um mandado judicial para que seja enviado ao cartório e faça constar na matrícula. Caso não conste nada no cartório, que a gente já sabe que provavelmente não consta, que faça a abertura de uma matrícula provisória, que é objeto do litígio. Isso é para facilitar, amanhã ou depois a gente conseguir registrar esse imóvel também. Agora, detalhe importante, como nós tivemos uma mudança jurisprudencial muito forte, eu oriento também o doutor mencionar o recurso especial 1631.859. 1631.859. Esse recurso é um recurso especial julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entendeu ser possível o escapião objeto de herança, né? A partir do momento que eu tenha a posse exclusiva e a gestão exclusiva. Então, importante também, como essa ação é antiga, nós temos um cenário jurisprudencial novo, é importante o doutor aproveitar essa peça para atualizar nesse sentido, entendeu, doutor? É 163859, é isso? É 1631... 1631.859. 859, Isso, 1631.859. É o RESP de um recurso especial que foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça que separou a água do vinho. A partir de 2018 é possível fazer o escapeão de herdeiro, de herança, o herdeiro pode fazer. Então, se tiver alguma conexão com o inventário, isso não pode ser alegado por eles em matéria de defesa, porque esse tema já está pacificado. É possível o herdeiro fazer o escapeão. E aí, doutor, o que o doutor pode fazer? Pode criar tópicos, né, em caixa alta. Então, o doutor abre o tópico lá, da averbação premonitória, trabalha esse assunto, pede a expedição do ofício, que seja encaminhado ao cartório, seja aberta uma matrícula, mediante ordem judicial. 2, o tópico 2, da súmula 237, o uso campeão poderá ser arguido em matéria de defesa. Aí vem o 3, né? O 3, do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme recurso especial 1631.859, é possível fazer uso campeão de imóvel de herança, uma vez que os herdeiros possuem a posse com todos os requisitos, mansa, pacífica, animus domini, e também possuindo a posse exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel. Bate nisso também, viu, doutor? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu uso de um artifício jurídico em várias áreas, e as duas testemunhas que eu tenho, tirando o agrimensor, eles são pessoas humildes, né? Eu posso fazer uma declaração, reconhecer firma e juntar no processo e na hora da audiência perguntar se ele foi coagido ou se aquela declaração expressa corretamente a verdade, porque as pessoas ficam nervosas e têm dificuldade de se expressar na frente do juiz. Verdade, né? Verdade. Então, como o doutor está mencionando que é puramente documental o processo, né? Então, se eu tenho uma declaração de que realmente a divisa, a cerca está no local correto, ainda que vá ser revisado pelo um perito, né? O nosso agrimensor, ele é uma pessoa correta, não pedimos nada de absurdo, sabe? Não me bote 1 metro quadrado que não seja o nosso, né? E ele estava presente quando esse miúdo apertou a mão do meu cunhado. Tá? Meu Deus. E ele fez todo esse trabalho desde lá de trás, há 15 anos, ele vem sempre mexendo na fazenda. Então, a pessoa que vai conseguir eventualmente ser o nosso assistente técnico, uma eventual perícia, e essa testemunha seria mais no sentido, olha, o terreno foi vendido do meu irmão, quem vendeu fui eu, né, porque ele morava em São Paulo, e ele faz divisa com a fazenda do Dr. Jacó, que os herdeiros são os filhos, né, e realmente é na linha da planta que foi apresentada aqui. A ideia é fazer uma declaração simples, porque eu não sei na hora se o juiz vai ler o processo, se ele vai ter essa acuidade, ele vai falar, faça a pergunta, né? Eu vou fazer a pergunta para uma pessoa simples que pode ficar
a quarta na hora e eu entender exatamente como é a pergunta que eu estou fazendo. Doutor, eu gosto muito dessa estratégia. O uso capião, né? Nós falamos muito de provar através de água, luz, mas quantas vezes já ganhamos ações aqui, alunos, né? Ganharam ações de uso capião com declarações de confrontantes ou ainda declarações de conhecidos mesmo, sem o mesmo sobrenome, dizendo, atestando e reconhecendo firma com a declaração simples de uma folha. Declaração de ciência. Eu, nome completo é EGCPF, declaro para todos os fins de direito que José tem a posse de mansa, pacífica e com ânimos domini há mais de 20 anos, um exemplo, né? Daria para usar sim, essas declarações, ela tem nos ajudado a ganhar vários processos de uso capião, viu, doutor? Concordo com o doutor. Concordo sim. E me parece, pelo que o doutor está falando, que o juiz ele também é meio confuso, né? Porque não é comum ele ficar pensando se vai pedir perícia ou não. Também não é comum marcar audiência de instrução e julgamento. Então não é um juiz, infelizmente a vara civil é 880, né, doutor? Ou ela é muito boa ou ela é muito ruim, né? Diferente das varas especializadas em uso capião de registros públicos, né? O cartório, ele fez um despacho, talvez o Leandro consiga ver quais são as folhas, que meu micro aqui apagou, onde ele faz uma exigência de vários documentos, como se fosse extrajudicial, para ver se a gente cumpriu tudo. Chegou a ver isso, Leandro? Foi um dos últimos despachos do cartório. Liga o seu som, Leandro, que está fechado. Então, Leandro, agora estou te escutando. Agora, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem um despacho do cartório, né, formando uma lista para cumprir. Não, na verdade, que eu tenho que depois. Ele coloca aqui, a fim de cooperar com o juiz e otimizar a análise dos documentos, intime-se a parte autora para providenciar a juntada de um checklist de documentos do processo, conforme provimento tal, devendo, caso complementar, documentação existente. Aí é um provimento aqui, no artigo 7º, portaria da vara, né, da segunda vara de Porto Belo. Depois acho que eu entrei em contato com eles. Página, Leandro. Eu estou com o processo aberto aqui, viu, Leandro? Esse é um despacho do dia 10 de abril. Desse ano? Isso, 10 de abril desse ano. E aqui eu só estou com despacho, não estou com... Está no terceiro, professor Júlio, está no terceiro bloco de arquivo que eu te enviei. Tô com ele aqui. Está bem no final. Está bem no final, tá né? No finalzinho. É ele mesmo. Acho que eu não tenho aqui, eu enviei para o senhor, doutor, eu não estou achando aquela portaria. Acho que eu mandei pelo WhatsApp a portaria, essa portaria do 01/2023 da segunda vara de Porto Belo. Esse despacho, doutor, está me parecendo mais um copia e cola, né? Infelizmente, o judiciário está terrível, né? Hoje nós temos várias copia e cola em vários segmentos do direito, né? No direito de família muito, no direito imobiliário também. Me parece um copia e cola. O juiz ou a juíza, muitas vezes, eles pedem até para fazer a apresentação de uma escritura pública, que não é obrigatória, né? Já está pacificado, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu isso também. Não é pré-requisito juntar no uso capião judicial escritura pública, a gente tem que juntar lá no uso capião extrajudicial. Então ele é bem confuso, mas apesar de ser um despacho copia e cola, ele dá a entender assim, olha, junta mais alguma coisa. É um despacho copia e cola que dá a entender que é um despacho senador, né? Olha, junte aí que eu quero julgar, né? Folhas 304 do segundo, do terceiro bloco, né? Achei aqui, ó. Eu só preciso, eu só não localizei aqui a portaria mesmo. Esse é o despacho, tem mais, um pouco mais para frente. É o primeiro despacho que marcou, designou, né, a audiência. Essa peça nossa, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que abrir um tópico, conforme despacho tal, requer a juntada de tais documentos. Vamos ter que separar nessa peça para ficar didática em tópicos. O segundo tópico, trabalhar com a averbação premonitória. O terceiro tópico seria trabalhar com a súmula 237 para usar esse uso capião em matéria de defesa. O quarto tópico seria trabalhar o recurso especial 16.31.859.
Isso seria importante também para a gente conseguir deixar a peça robusta e atualizada, já que ela é antiga, né? E o juiz também está um pouquinho atrapalhado. Mas eu diria que é importante também trazer, doutores, o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Porque houve uma mudança daquela época para cá, houve uma mudança em relação ao conceito de posse. A posse passou a ser um direito totalmente autônomo, né? Pode ser comprada, pode ser vendida através da seção de direitos possessórios. Então, eu orientaria os doutores fazendo isso também, do novo conceito de posse. A posse, conforme enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, passou a ser reconhecida como direito autônomo, ou seja, totalmente sui generis em relação aos outros direitos. Entendeu, doutores? Porque nos despachos do juiz aqui, que eu estou tendo acesso, eu percebi que ele fica muito preso aos direitos reais. E o uso capião trabalha com posse. Posse não é mais direito real. Hoje o entendimento é sui generis. Então, a gente precisa que o juiz, a juíza, ou os assessores dele ou dela, se ele não julga, dê uma atualizada aí para não atrapalhar a gente no julgamento. Entendeu, doutores? Entendi. Só fiquei com uma dúvida aqui. O primeiro tópico seria... Primeiro tópico seria da juntada de documentos, conforme despacho tal. Tá. Despacho de folhas tais, né? Do checklist aí. Tá, averbação premonitória. Segundo. Seria o tópico 2. O 2. Tópico 2. Averbação premonitória e pode até fazer assim: da averbação premonitória e da abertura da matrícula em virtude do vício registral. Súmula 237, juntada de documentos, né? Depois vai curso especial. Súmula 237, que nós vamos falar do usucapião matéria de defesa. Depois o RESP, né? O RESP que é possível fazer o usucapião de herança, de herdeiro. E o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Agora, essa peça já fez, né, doutor? Tá anotado, né? Sim, a ideia é juntar duas declarações, tanto do Hugo Flores quanto desse Gilson aí, são as testemunhas. Ótimo. Que aí eles não caem em contradição na audiência, se ficarem nervosos, pelo menos tem uma declaração. Legal. Gostei da ideia também. Agora, doutor, algo que a gente precisa disso, viu, doutores? Com muito carinho. Quero bem de vocês ganharam um amigo aqui. Nós precisamos no usucapião, por mais que tenha 40 anos de posse, nós vamos mencionar isso. Já mencionamos na peça, está aqui na inicial aberta. Mas nós precisamos provar os 10 últimos anos. Porque esse usucapião é do 1238. Então, como existe o uso da propriedade, então nós precisamos de fato provar os 10 últimos anos. Então não precisaria provar 40 anos de posse. Os 10 últimos anos, de fato, faz com que a gente ganhe ação, entendeu? Sim. Agora, então, nesse sentido, fica à vontade. O processo tem declaração de imposto de renda do meu sogro, está nas nossas declarações há muito tempo. Você, esses 10 anos seria da propositura da ação ou de hoje? Sempre para trás, de hoje para trás, os 10 anos. Não, aí já passou demais, 10 anos só, eu tenho 12 só de ação. Ah lá, na verdade, é por isso eu oriento os doutores, até para a gente fechar com chave de ouro e ganhar essa ação. Usar esse RESP aqui, ó. Anota aí. Esse também é um tópico que vocês têm que usar, doutores, com muito carinho. Que é o RESP 1361 226. RESP, recurso especial 1361-226. Por que isso? Porque o prazo para o usucapião, a partir desse julgado, ele passou a ser completado no decorrer do processo judicial. Só a ação, quantos anos está em andamento? 12 anos, né? Ou seja, o que o juiz tem que fazer nesse caso? Ele não tem que dar corda lá pro confrontante, né, que não tem provas viáveis, que fez até a medida judicial errada. Ele não tinha que se habilitar, ele tinha que fazer uma ação de demarcação de terras. Ele foi muito infeliz na escolha, na forma de nos atrapalhar. Como o usucapião é forma originária, o juiz tem que fechar os olhos para essas discussões fora do processo e tem que julgar. Porque só de processo tem 12 anos. E a partir desse julgado que eu passei para os doutores, o prazo para o usucapião pode ser completado no decorrer do processo. Só de processo é 12 anos. Entendeu, doutores? Entendi. Só um detalhe. O Wildo, quando conversou com o agrimensor, no apartamento dele, ele mostrou um documento de posse, né? Só que o documento de posse dessa área de conflito ali, ela entra mais para lá, entra profundo, sabe?
entra fora da área. Eu acho incrível o seguinte, ele quis pegar aquela área e colocar, primeiro, só para você entender, o documento que ele tem é do município de Tijucas. E nós temos um documento da Prefeitura de Itapema informando que a área não tem nada a ver, que ela é exclusivamente de Porto Belo. Apesar de Tijucas ser um município confrontante, eu tenho esse problema de ser uma matrícula, digamos, quem tem documento de posse, ora registrado em Tijucas, ora registrado em Porto Belo. Porto Belo é muito recente o cartório, né? Registrava nos outros cartórios em volta. Então cada um começou a registrar em locais diferentes. Só que a área que ele está dizendo que pertence a esse pedacinho, o agrimensor falou assim, não entra, não se encaixa ali, entendeu? Então na perícia que eu acho que a gente teria condições de provar que o documento que ele alega ser desse espaço aí, não necessariamente é esse documento que ele tem. Os confrontantes não batem, sabe, esse tipo de coisa. Mas eu acho muito ruim ficar mais 3, 5, 7 anos brigando com ele. A gente chegou à conclusão que, como é no fundo da fazenda, já subindo o morro, basicamente, por que ele quer esse pedacinho? Porque existe um olho d'água lá. E para ele, não sei por que cargas d'água é interessante, só que ele vai acabar desviando, do jeito que ele é, o lobo vai desviar o curso de um riozinho ali, ele beneficiar a área dele por algum motivo. Para nós não interessa nada esse curso de água, sabe? Mas ele está querendo porque é um olho d'água lá. Não sei que ideia ele tem nesse sentido e quer essa parte. Doutores, os doutores têm esse meu livro aqui, de uso capião? O senhor tem esse livro? Tem esse livro, doutor? Não. É porque eu ia indicar a página 163, que tem um modelo. Esse livro eu trago algumas discussões práticas, né? E tem um caso parecido, também numa cidade de Cotia, onde o confrontante falou que o imóvel era dele, parte do terreno, né? O juiz... Que página que você falou? 163. Isso aqui. 163. 163. Porque a discussão, né, prática nesse livro, esse confrontante ele alegava que era dele parte do imóvel rural. Só que o uso capião é uma forma originária de adquirir propriedade. Uma vez provada a posse mansa pacífica nos homens, nesse caso está mais que provada, né, doutores? 40 anos, só de processo é 12. O juiz não pode dar asa à cobra, ele tem que julgar. O juiz poderia até antecipar o julgamento, nem marcar a audiência de instrução, o julgamento ele deveria marcar. É que infelizmente em algumas cidades, o juiz que não está acostumado com o uso capião, juíza, acaba fazendo isso e acaba atrapalhando, né, vocês, os requerentes, para regularizar o imóvel, porque ele está fazendo coisa que não deveria fazer, a posse é notória. Então eu oriento os doutores a bater muito nisso, que o uso capião é uma forma originária de propriedade, que a posse é notória, que o processo já está há 12 anos, pede antecipação desse julgamento também, doutores. Abre um tópico e pede antecipação do julgamento. Fala que a posse é notória. Por mais que alguém possa se habilitar, questionar, a posse de fato é notória e os pressupostos também são notórios, né? Agora um detalhe que a gente precisa fazer o advogado do diabo, né? Contra um judiciário fraco, ruim. Tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim. Em sede de uso capião, vara que não é especializada, eu tenho muito receio, né? Tem muita gente boa, mas tem muita gente que não gosta do assunto. Eu orientaria os doutores também, que eu quero o bem dos doutores, abre um tópico falando da possibilidade do uso capião. Por quê? O meu receio é esse juiz que está perdido, dá para ver que ele está perdido nos despachos. Poxa, ele soltou um despacho senador pedindo um checklist. Isso não existe, não é comum. Então ele está perdido. O meu receio é esse juiz virar para o assessor ou assessora e falar, olha, vamos se livrar desse processo que está demorando muito, 12 anos. Isso vai dar reclamação na corregedoria. E aí bolar alguma coisa para acabar com o processo. Então vamos criar uma blindagem. É importante criar um tópico dizendo que é possível o capião de propriedade menor que o módulo rural. Por que eu falo isso? Porque um juiz que está demonstrando que está totalmente confuso, ele pode decidir o processo com uma coisa que não tem nada a ver. Ele pode procurar uma jurisprudência para tentar matar em primeiro grau e mandar isso para segundo grau. Para que a gente blinde essa peça, use, doutores, o RESP 10.40.296. 10.40.296. O que é esse RESP? Esse RESP é um recurso especial onde ficou claro que é possível os capião em propriedade menor que o módulo rural. Por quê? Para não entrar nessa discussão.
Porque o meu receio pelo nível do juiz que está julgando esse caso, pela confusão que ele está fazendo, é ele se cansar, querer bater meta, talvez uma fiscalização do CNJ, alguma coisa assim, né? E aí ele quer resolver os processos, pode ser que eles arrumem esse motivo. Então, já vamos mencionar isso também, porque se ele buscar isso como saída para julgar rápido, os doutores já se blindaram também. A gente tem que pensar em tudo, viu, dois? Mas a área é grande, é 320 hectares. Ficou pacificado que o módulo rural pode ser inferior ou superior. O juiz não pode negar o uso capião em virtude disso. O que os doutores podem fazer é abrir um tópico da possibilidade de uso capião do módulo rural inferior ou superior. Para deixar claro e trancar a peça, entendeu? Entendi. E porque uma delas, acho que o Ministério Público de Santa Catarina fala que a área é muito grande. A Prefeitura de Porto Belo informou que não tem interesse, que não é a área do Estado, do município, né? Eles já reconheceram isso, então existem manifestações favoráveis. Nós não estamos invadindo nada, situação nenhuma. Há um outro detalhe importante, onde está esse olho d'água, é a área de preservação ambiental. E se a gente perde esse pedaço, eu sou obrigado a ceder uma outra pedaço de área, porque parece que 20% da área eu preciso ter preservação natural. E chega a ser área de APP, preservação ambiental, doutor? Quando você está numa cidade, eu acho que é área de APP, porque tem o olho da água, tem o nascente, né? Passa um córrego, né? Mesmo assim, quando você tem uma área rural, acho que você tem que ter 20% de mata da área, posso estar enganado. Nesses 20% de área está incluso esse pedaço aí que eles estamos discutindo, né? Por isso que a gente talvez não quisesse perder esse pedaço nesse sentido. Entendi. Se eu pensar no futuro como um condomínio, que vai ter que ter de área verde, principalmente nessa parte que faz divisa com o condomínio aeronáutico, né, onde eu vou ter que plantar lá e fazer área verde, eu não vou ter esse problema, né? Mas, no primeiro momento, eles me pediram, desses despachos, eles estão pedindo para um órgão informar se eu tenho a área verde toda. E eu tenho, né? Acho que até um pouco mais, 23% é mata que não foi natural. Ao contrário, esse Hildo, o que ele fez? Ele passou a máquina em tudo. E aí ele tomou multa, e ele precisa de área verde. Por isso que talvez ele esteja brigando por esse cantinho. Ele tomou uma multa de 5 milhões, pra você ter uma ideia, de passar tratores e mais tratores, porque ele começou a abrir um condomínio. Nesse caso, de fato, a área de APP, ela é sempre uma discussão, né? O que é área de APP, se não é, se ela está marcada de fato. Mas o que é importante para nós? Que uso capião é possível de área de APP. Área de preservação ambiental, já está pacificado isso. Porque a área de preservação ambiental não é que ela não pode ser objeto de uso capião, forma originária de uso capião. Ela não pode ser mexida, né? Sem autorização ou fora desse contexto de 20%, 30%, dependendo da legislação local. Então, isso eu acho melhor não levar para a peça, e se aparecer em matéria de contestação ou matéria de defesa, aí dá para alegar o quê? Que de fato está pacificado no Brasil que a área de APP é possível fazer os capiões de área de APP. Não existe nenhum impedimento legal, né? Então, dá para deixar bem claro isso, mas vamos deixar isso com uma eventual matéria de defesa. Porque a gente não sabe nem se ele vai alegar. As alegações dele também são fracas, né, doutor? Ele atrapalhou de fato o uso capião, né? Ele foi demorado, está sendo demorado. Esqueci de encaminhar para você, mas o Leandro pode até explicar. Ele chegou, as testemunhas que ele queria arrolar e acabou não arrolando, estou enganado, né? E aí ele agravou essa audiência que nós vamos ter em setembro, porque ele gostaria de ouvir testemunhas também. E o juiz indefiniu, informando que ele já teve... Professor, a invasão... Agora, doutores, o que eu estou vendo aqui dentro dos autos, eu gostei muito que juntou muitas certidões para provar que a posse é mansa e pacífica. De fato, acho que está muito bem provado. Mas eu estou sentindo o cheiro aqui que está faltando um pouquinho de posse. Essa posse nossa é notória, claro. Mas a gente precisa bater nisso. A posse é notória, o processo de uso capião já demora 12 anos.
e mesmo assim está na posse há 12 anos. Então, além de bater nesse RESP que eu passei, que existe a possibilidade de contar prazo para o usucapião no decorrer da ação, tenta juntar essas declarações que o doutor falou, pelo menos 3 declarações para dar mais embasamento legal, doutor. Declarações, né, dizendo, olha, fulano e fulana tem a posse de forma mansa e pacífica, eu, o nome completo é RG-CPF, declaro para todos os fins de direito que os autores da ação, fulano e fulana, possuem a posse mansa e pacífica há tanto tempo. Por quê? Documento de posse, nós temos poucos, né, doutor? O doutor percebeu? Sim. Eu acho que vamos aproveitar, já que o juiz está perdido, vamos brindar essa peça. Vamos, qualquer coisa, não precisa nem colocar anexo. Coloca no contexto mesmo, dentro da peça, coloca no corpo da peça. Essas declarações, recorta e coloca no corpo da peça, ou coloca no corpo da peça em anexo também. Mas é importante trazer isso para os autos, viu, doutor? Tá. Então, no início do processo, a gente juntou bastante documento. Eu vi. Uma fazenda aqui, e só para você ter uma ideia, na criação, ela é precursora da criação de gado Braford. E aí tem... o meu sogro era presidente, trouxe do Uruguai esse gado para início em Santa Catarina. Eles fazem leilão todo ano desse gado. Santa Catarina está sendo reconhecida graças a essa fazenda que foi precursora no plantio desse gado, né, de chegar, não sei se você conhece, é um de cara vermelha, é um bem peludo, muito manso, e a carne ela é marmorizada. O que acontece é que hoje não é mais interessante a criação de gado, em virtude dos vizinhos todos terem feito loteamento. A área ficou muito valorizada em razão de haver um condomínio aeronáutico, do outro lado tem um condomínio de golfe, e no outro lado, Porto Belo, teve uma explosão demográfica de condomínios absurda. Até a prefeitura tem interesse nessa situação de explorar tudo isso, porque a área rural lá está muito perto de meia praia, a fazenda. Nas fotografias se consegue enxergar do outro lado da rodovia. O que vai acontecer na realidade é que vai entupir a BR, e todos esses condomínios que foram lançados há muito tempo, o pessoal só vai chegar de helicóptero, né? Santa Catarina tem um problema que até hoje ninguém deixou duplicar a BR, um trecho importante até Florianópolis. Então eles têm um complicômetro muito grande ali, todas as cidades estão crescendo, se modernizando, mas todo mundo quando cai na BR gera um problema. Agora, doutor, esse usucapião, os doutores vão ganhar sim. O juiz só não vai julgar procedente se for uma fatalidade. E essa peça que nós vamos fazer, doutores, todas as questões importantes para atualizar esse processo diante do tempo, nós estamos trazendo. Porque o judiciário é assim, os doutores sabem disso, né? É um sistema sujo. Então o judiciário está vendo lá que está 12 anos esse processo em andamento de usucapião, um absurdo. Hoje dura um ano e meio no máximo, 3 anos. Poxa, vai querer bater meta, uma reclamação no CNJ, uma fiscalização? O que o judiciário vai querer fazer? Julgar de qualquer jeito, arrumar uma desculpa para julgar. Então nós estamos nos livrando da questão do modo rural inferior e superior, poderia ser uma desculpa para se livrar do processo. Nós estamos usando esses 12 anos do processo de usucapião a nosso favor, porque além dos 40 anos tem mais 12 de processo, né? 40 não, lá deu 30 e pouco. Estamos usando também a súmula 237 para usar esse usucapião em matéria de defesa, o novo conceito de usucapião e de posse, né? Enunciado 492. Então, o que nós estamos fazendo de fato? Nós estamos blindando a peça. Dá até para pedir antecipação do julgamento, para que o juiz, tudo bem que ele marcou já a audiência de instrução e julgamento, mas vale a pena pedir, porque às vezes o assessor, a assessora que está julgando no lugar do juiz, ele não caiu a ficha que poderia antecipar o julgamento e dar esse usucapião. E vamos aproveitar essa peça para fortalecer a posse. O usucapião, eu posso usar a posse direta, indireta, alternada. A posse dá para a gente dar uma turbinada, né, nessas 3 hipóteses de posse para o usucapião. Direta, indireta e alternada. Alternada é tomar conta. Então traz essas posses. O cadastro do CAR não achei aqui. Fez o cadastro do CAR e do CECIR? Tem o cadastro do CAR. Eu vou na lembrança. Mas não está aqui nos autos, né, doutor? Sim, eu vou ver e coloco no processo. Coloca o cadastro do CAR, o CECIR, todos esses cadastros rurais,
talvez também notas fiscais, o compromisso de pagamento de ração, né? Serviços veterinários, tudo que o doutor conseguir. Nós muitas vezes batemos muito na posse, para provar a posse, na conta de água, luz, né? Mas não, rural não. Rural a gente vai trabalhar mais com essa questão de produtividade, né? Dá para bater muito nisso, viu, doutor? Mas eu posso até voltar a juntar a declaração dos 4, né? Existe a parte rural, onde a gente informa ali a quantidade de gado, sabe? Movimento os principais de compra de trator e tudo mais, eu posso juntar. Ótimo, maravilhoso. Outra coisa que está faltando, doutor, como o processo também é um processo antigo, eu acho que falta um pouquinho de foto, imagem, sabe? Se o doutor conseguir, os doutores conseguirem juntar umas 12 fotos, é fundamental. Esse processo está muito na mão dos doutores, e o juiz é ruim, dá para perceber que ele está perdido, ele não está acostumado a julgar os campeão, ele é fraco nesse contexto, pode ser que em outro ele seja bom, mas está na mão dos doutores, é muita posse, não pode perder essa ação, não vai perder essa ação. Tem que ganhar. Por isso a averbação premonitória é primordial. Mesmo que o juiz não dê, que o certo ele dá, é importante, porque demonstra ao juiz que ele tem que estar atualizado. Fotos, tenta trabalhar com fotos antes e depois. Vai no Google e busca aquelas fotos antigas e essas manutenções. Eu sei que imóvel rural a gente não mexe tanto assim, mas alguma coisa tem, né, pra gente provar essas benfeitorias, não tem, doutor? Tá bom. Foi feita alguma casa de caseiro, algum galpão nesse tempo, nesses últimos 10 anos, no decorrer do processo? Não, a gente não mexeu muito na área, né? A gente, na realidade, tirou até, haviam 7 hangares lá dentro, onde o pessoal fazia levantamento das aeronaves, e eles foram para o terreno do lado, onde acabaram construindo o condomínio aeronáutico, né? Mas chegou a ter dentro da fazenda uma pista de grama de 900 metros. Né? Eu só queria, não vou ali tomar mais o seu tempo, perguntar se poderia incluir no custo, nós faríamos a peça e encaminharia a peça para você fazer uma última revisão, pode ser? Pode mandar para mim no WhatsApp, eu corrijo, e se os doutores quiserem fazer uma mentoria, manda a peça antes, eu abro ela e a gente discute a peça inteira. Talvez essa 1 hora faça a diferença para a gente discutir e ter mais tempo para focar juntos, tá bom? Os doutores que sabem, eu ajudo de um jeito ou de outro. Não, sim, eu adoraria você chegasse liberdade de poder mexer, e eu faço como se fosse para protocolar já, e você dá a última pincelada, olha, não é assim aqui, pode deixar à vontade. Eu sempre coloco os 2 colegas aqui para esse reunião, eu sempre sou muito aberto, eu acho que tudo é sempre uma ajuda. Claro. Quanto mais pessoas mexendo na peça, sabe? Tem advogados que de repente não gostam de mexer. Bobagem. Se 10 pessoas mexerem na peça, para mim é melhor. Claro. Juntos nós somos mais fortes, né? A pior coisa que tem é o ego, né? O ego inflamado. Eu falo que quando a pessoa é cheia de não me toque, isso é uma máscara da burrice, né? Porque não é, a gente tem que ser humilde, tem que ser do bem e juntar força, né? Juntos nós aprendemos, juntos nós evoluímos, né, doutores? Com certeza. Eu estou à disposição, tá? Eu aviso a Maria para antecipar isso, para poder encaixar na agenda. Com certeza, eu ajudo vocês sim, de um jeito ou de outro, tá bom? Vocês ganharam um amigo aqui. Tá certo. Segue esse checklist que nós conversamos, que vai criar resultado, hein? Esse juiz, ele tá boiando. A partir do momento que vocês apresentam essas teses novas que são reais, ele vai cair a ficha dele, vou julgar. Tá pronto para julgar, 12 anos só de processo, entendeu? Tá bom? Perfeito. Doutores, fiquem com Deus, tá? Muito obrigado, qualquer coisa eu tô aqui. Se tiver oportunidade, leia esse livro, hein? Tá bom? Sim, muito obrigado. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, bom dia. Abraço. Abraço.